E esse fechamento, vou confessar para vocês, me agradou muito. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Papo esse que é o nosso último de 2022, porque na semana que vem, na sexta-feira, é feriado do sistema bancário, está tudo fechado no mercado financeiro. Além de ser uma semana tipicamente de recesso aqui no Brasil, e aqui no escritório a gente não vai fazer diferente, a gente vai estar só com algum pessoal de plantão aqui para atender uma ou outra demanda. E então, numa das poucas semanas do ano, não teremos aqui essa troca de ideia com vocês, mas hoje estou aqui e tem bastante coisa para falar, para comentar em relação ao que está acontecendo com o nosso mercado, com a nossa bolsa. Estamos tendo a segunda maior alta do Ibovespa do ano de 2022. Parece incrível, né? Com o pregão que foi na semana passada, com toda aquela expectativa ruim que o fechamento da sexta nos mostrava, com PEC sendo aprovada ainda não muito legal, aquela confusão lá no Congresso, passando na calada da noite a mudança da lei das estatais, mercadante, possibilidade de loteamento de cargo nas estatais, ou seja, uma semana depois, o quadro completamente diferente. E o que efetivamente mudou tudo foi a decisão monocrática do Gilmar Mendes em relação à questão do Bolsa Família. Acabou desidratando o poder do Lira lá no Congresso. E aí, na votação, acabou saindo apenas com um ano a PEC. Né? Então, o Lula levou o adicional necessário para dar conta das promessas de campanhas para o próximo ano. Mas dali para diante vai ter que apresentar como vai ser o comportamento fiscal do seu governo, vai ter que sentar com o novo Congresso para negociar de novo, ao mesmo tempo que a mudança da lei das estatais também trancou no Senado, possivelmente vai ficar para o próximo mandato. E aquilo que eu falava um tempo atrás aqui para vocês, e acho que falei também no último vídeo, se não foi no último, foi no penúltimo, que eu acredito que uma coisa é o discurso antes de assumir, que essa seara política antes de sentar na cadeira de presidente é uma coisa, tem muito teste, né? Joga uma frase aqui, joga outra bravata ali, testa, vê qual é a reação, mas na hora de sentar com a caneta e com a tomada real de decisões é diferente. Então já se mostrou diferente várias vezes. E é por isso que até gravei um vídeo aí quando uma das nossos títulos foi As Melancias Vão Se Ajeitando. E é literalmente isso, né? Então, o bode na sala, na questão do pedido da PEC da transição, tira o bode da sala, já não ficou mais tão ruim. Agora o Haddad falando com interlocutores, dando palestra já com um discurso muito mais moderado. Mercadante ontem, com um discurso moderadíssimo, falando que não quer voltar a TJLP, que seria uma tragédia, não quer que os bancos públicos sejam protagonistas da questão do crédito, ou seja, então é tudo que aquilo que foi dito, foi o balão de ensaio foi lançado à medida que as coisas vão se acomodando, o discurso muda, o diálogo aumenta, as negociações aumentam e as coisas vão se ajeitando. Ainda somados a tudo isso, tivemos a prévia do IPCA, que veio abaixo da linha esperada. Isso também foi uma ótima notícia. E depois eu vou mostrar aqui nos gráficos para vocês alguns comportamentos que são efetivamente muito importantes, especialmente a questão do juro futuro, que está impactando um monte de outras coisas. Então, o que nós temos aqui? Reparem que no gráfico semanal do índice Bovespa, nós estamos montando um mega engolfo de alta, por isso a segunda maior alta na semana do ano de 2022. A média de 9 inclina-se levemente para cima, ou seja, se na próxima semana tivermos continuidade do movimento de alta, confirma a possibilidade de fundo. Aquela região, deixa eu botar o gráfico diário aqui, que isso aqui fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Nós tínhamos essa linha aqui, ó, que eu tinha traçado no gráfico, que era aquela conjunção de fundo ainda marcada junho, julho, agosto.
quando foi rompida, estava servindo de suporte aqui, que era na proximidade dos 101 mil pontos, só foi testada no intraday, e a partir daqui o índice recuperou-se de forma bastante significativa. E o dólar, na contraparte, acabou perdendo aquela região do retângulo, né? Esse retângulo aqui que já vai para 5 meses, ainda não fechou o pregão, mas está muito próximo do fechamento, então ele está fechando um pouco abaixo, ainda temos um suporte aqui no 5,10, mas tendo em vista o que está acontecendo com taxa de juros e com o comportamento dos ativos, eu diria que neste momento a moeda americana aproxima-se muito mais do 5,10 do que da retomada de alta. E aqui, pessoal, eu queria mostrar a principal informação da tarde, que é o comportamento do nosso DI, gente. Isso é uma notícia maravilhosa, né? Com os mercados se acalmando, a taxa de juros volta a trabalhar abaixo dos 13,75. Como estamos falando com o horizonte daqui a um ano, isso aqui é DI, janeiro 24, se os mercados começam a trabalhar nessa faixa abaixo dos 13,75, retoma-se a possibilidade do Banco Central começar o processo de redução de taxa ainda em 23. Vejam como mudam as coisas, rápidas. Basta uma acomodação, uma moderação no discurso, que os mercados já começam a diminuir a sua percepção de risco e acabam nos oferecendo esse tipo de reação. Isso aqui é fantástico para cíclicos domésticos. Aí estamos falando de construtoras, varejo, escolas, enfim, tudo que envolve um fluxo de caixa longo e que tem um impacto muito grande a questão de precificação dos juros. Vai ter impacto em fundos imobiliários, tem impacto em tudo. Então, se conseguirmos manter essa expectativa nas próximas 2, 3 semanas, depois que o Lula sentar efetivamente lá na cadeira dia 2, com a caneta na mão, com o ministério formado, com um plano de governo um pouco mais claro, talvez essas coisas se ajustem e aí tenhamos um 2023 bem menos pior do que estávamos imaginando. E lá fora também não foi muito diferente. Nós tivemos alguns dados interessantes em relação ao PIB americano, especialmente, que veio acima da expectativa, e aqui, por incrível que pareça, né, a notícia boa parece ruim, né? Porque se o PIB está mais aquecido que o esperado, aquela recessão pré-cantada, talvez ela não aconteça de forma tão intensa, o nível de emprego ainda continua alto, a preocupação inflacionária continua alta, então tem que manter a expectativa de subida de taxa de juros, e aí o mercado não gosta e penaliza nos preços. Mas hoje o mercado já se acalma novamente, S&P aqui com 0,24 de alta, Nasdaq não muito diferente, mas praticamente no 0 a 0, né? O setor de tecnologia, por demandar um fluxo de caixa mais longo, então as taxas de juros mais altas impactam mais nas techs, então por isso que Nasdaq não reagiu tão bem. Na Europa, da mesma forma, já tivemos uma reaçãozinha aqui nos preços, depois daquela queda bastante significativa na semana anterior, e até o VIX, que é o índice do medo, o índice de volatilidade, também já deu uma calmadinha, já voltamos aqui para a faixa dos 23. O fato é, gente, que o fechamento aqui de 2022, nesse momento, né, tendo em vista até que teremos uma semana, em tese, um pouquinho mais calma, pela queda de liquidez natural que acontece na última semana, muita empresa de recesso, muita gente dando uma parada, então as movimentações tendem a ser menores. Me parece que o que tinha para acontecer em 22 já está, de certa medida, contratado, e esse fechamento, vou confessar para vocês, me agradou muito, né? O pessoal brincava nos comentários aqui que eu estava sendo muito otimista, coisa e tal. Eu digo, olha, eu sou otimista por natureza, né? Eu sempre procuro tentar enxergar alguma coisa boa e seguir por aquele caminho. Então eu fecho 2022 bem mais otimista do que eu estava no início de dezembro e no decorrer do mês, tendo em vista uma série de fatores que vocês acompanharam durante esse período todo, não é? Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenham todos um Feliz Natal, um 2023 espetacular. Cada um acaba, à sua medida, fazendo o seu ano, né? Cada um tem a sua forma de levar a vida.
e não necessariamente a gente precisa ser tão impactado assim pelo ambiente político, pelo ambiente externo. Então é aquela história, né? A gente é que faz acontecer as coisas. Então desejo que você faça acontecer e continuem contando com a Focalize, com a Focus. No próximo ano estaremos aqui com vocês tentando trazer informação relevante e importante na tomada de decisão de investimentos. Um grande abraço, um grande ano, espero vê-los nos meus vídeos no ano que vem. Até lá!